Você não vai aparecer, você tem que ficar ali sentadinha, fica bonitinha, tá bom? Senta, senta, yoga, senta, yoga, senta, senta. Olá, eu sou a Tati e esse é mais um vídeo aqui do canal Tomate Cru. E hoje eu vou trazer para vocês uma continuação daquelas resoluções que eu trouxe no final do ano sobre aplicar, pôr em prática agora em 2017, que uma delas seria comer e ingerir mais alimentos crus e vivos. Não sei se vocês já perceberam, eu não falo muito sobre isso, mas todas as minhas receitas sempre incluem alimentos crus e vivos. E por que eu faço isso? Por que eu ingiro, eu coloco nas receitas alimentos crus e vivos? Eu quero explicar isso para que vocês tomem consciência e comecem a aplicar também isso no seu dia a dia. Hoje a gente está aqui com uma convidada especial, antes que vocês perguntem, essa é a Yoga. Ela é uma hóspede aqui de casa e tá super quietinha aqui participando do vídeo. Os alimentos crus e vivos, eles são integrais. Eles são exatamente feitos da mesma composição corporal e DNA do que o nosso corpo, porque nós viemos do mesmo lugar, da mãe natureza. Então, eu costumo dizer que tudo aquilo que veio da mãe natureza de sua forma integral, ele é compatível com o nosso corpo. Então, ele é de fácil assimilação, o seu corpo ele não rejeita aquele alimento. A partir do momento que você modifica esse alimento, pode ser por processos tanto industriais, colocando ingredientes que não existem, como conservantes, agrotóxicos, ou mesmo algo muito simples, como simplesmente modificar a temperatura do alimento acima de uma temperatura natural do meio ambiente. Esse alimento ele não é entendido pelo nosso corpo como algo natural. E aí sabe o que acontece com isso? O nosso corpo ataca esse alimento, porque ele acha que ele é um invasor. Então, você imagina numa alimentação moderna que nós vivemos, e olha que a alimentação cozida não é que ela é do mal, e não é que ela é ruim, mas ela faz com que você perca alguns nutrientes. Por exemplo, as vitaminas do complexo B, elas diminuem conforme o cozimento. O ômega 3, como nós já falamos aqui nos vídeos aqui, também em altas temperaturas é perdido. A vitamina C, ela é evaporada e principalmente as enzimas digestivas. Um alimento natural e cru, ele possui todas as enzimas próprias para digerir aquele próprio alimento. Porém, quando você cozinha, é aniquilado todas essas enzimas. E o seu corpo, na hora que entra no seu corpo, o seu corpo não reconhece aquele alimento como sendo natural e ele faz um checklist e vê, peraí, tá faltando essa vitamina, tá faltando essa enzima, tá faltando isso e aquilo, será que isso é um alimento mesmo? Aí ele aciona os anticorpos do corpo, avisa, faz um alerta no corpo e traz os anticorpos para ficarem ali espertos caso isso seja um invasor. Isso foi comprovado em 1930 por um médico chamado Dr. Paul, o nome dele completo vai aparecer aqui para vocês verem, que detectou o porquê que nós precisamos fazer um jejum na hora que a gente vai fazer um exame de sangue, por exemplo. Porque se nós comermos naquele período antes de fazer um exame de sangue, pode dar um falso positivo de alguma inflamação, porque o corpo está com os glóbulos brancos tão elevados como se você tivesse num processo inflamatório. E na verdade você só está fazendo a sua digestão. Só que ele percebeu que quando você consumia alimentos crus e vivos, isso não acontecia. E ele percebeu que era porque os alimentos estavam completamente compatíveis com o seu corpo e o seu corpo ele continuava fazendo as coisas naturalmente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você realmente estiver com alguma inflamação em algum lugar do seu corpo, por exemplo, está com uma dor de garganta, você está com um resfriado, você está até mesmo com uma doença grave como um câncer, o que vai acontecer? Você está sempre ingerindo alimentos, e isso nós estamos falando só de alimentos cozidos. Imagine então alimentos ultramente processados e cheios de químicas que o seu corpo não reconhece mesmo. O seu corpo, na hora que entra isso no seu corpo, o seu corpo ele não reconhece aquele alimento e ele chama os anticorpos que poderiam estar curando essas doenças para poder ficar ali alerta na sua digestão. E isso faz com que você tenha um desgaste energético a todo momento, isso faz com que demore o seu processo de cura, né? Então isso faz com que tudo isso fique lento e que você entre nesse processo que a gente chama de leucocitose. Leucocitose é esse processo onde os glóbulos brancos se elevam e parece que você tem uma inflamação.
Só que isso não quer dizer que você precisa se alimentar completamente de uma alimentação 100% viva e crua. É óbvio que seria ideal, porque o seu corpo ele ficaria preservado. Quanto mais enzimas digestivas você ingere dos alimentos, mais você também diminui o seu envelhecimento. Porque você, usando as suas próprias enzimas para digerir aquele alimento, você gasta as suas enzimas e você envelhece mais rápido. Mas, se você, foi comprovado também na época, pelo Dr. Paul, que se você consumir pelo menos metade do seu prato, daquela alimentação, por exemplo, você vai almoçar, e aí metade desse prato tem um alimento cozido, e metade dele tem alimentos crus, in natura e principalmente vivos, porque os vivos, eles sim têm muito mais enzimas e muito mais vida do que os alimentos crus. Você consegue deixar fazer um equilíbrio. E aí o seu corpo não entra em ecocitose, o seu corpo ele continua fazendo as funções normais e ele continua realmente desintoxicando e se curando. Então por isso que é muito importante que a cada refeição você observe o seu prato. E na soma geral do seu dia também você veja o quanto de alimentos crus in natura e o quanto de alimentos cozidos você ingeriu. E não vamos falar nem de alimentos ultraprocessados e que não existem, que isso você deveria realmente abolir e diminuir o consumo drasticamente, porque isso realmente retira a sua vida completamente. Mas se você conseguir manter esse equilíbrio, você vai conseguir muito mais, ter mais vida e mais saúde na sua vida. A diferença de um alimento vivo do alimento cru é que o alimento cru são as verduras, os legumes, as frutas que foram retiradas da mãe natureza e que você vai comer in natura. Porém, esses alimentos muitas vezes demoram para chegar na nossa mesa, demoram dias, demoram meses, porque às vezes vêm de outro estado, às vezes vêm de outro país. E até chegar na nossa mesa já perdeu a sua energia, já perdeu muitas das enzimas digestivas também. E isso faz com que o alimento seja cru, mas ele não seja completamente vivo. Quando a gente fala de vivo, a gente fala dos germinados, aqueles que foram ativados como se fosse uma plantinha, né? Onde a gente coloca ela para nascer, para germinar, e ela ainda está em conexão com a terra, com a vida. E você, na hora que você ingere esse alimento, você ingere todo o potencial dos nutrientes biodisponíveis daquela semente, bem como muitas enzimas digestivas. Isso faz com que compense aquele gasto de enzimas digestivas que a gente tem de alimentos cozidos. Então, se você conseguir consumir pelo menos um punhadinho assim na sua mão de alimentos vivos por dia, que é o que eu recomendo no nosso suco verde e vivo, que tem aqui no nosso canal. A gente vai deixar aqui o link aqui para você lembrar desse vídeo. Se você conseguir consumir pelo menos um punhadinho de alimento vivo, você consegue ampliar mais ainda a sua vida e consegue ter mais energia, mais disposição e ganhar mais tempo de vida, né? Envelhecer mais devagar. Bem como se você conseguir fazer aquele equilíbrio com os alimentos crus, como eu disse aqui anteriormente, você também vai estar preservando mais sua energia e a sua vida. Espero que tenham gostado desse vídeo. Aos pouquinhos eu vou trazer maiores informações sobre esse tipo de alimentação e como eu cheguei até ela, né? Porque eu acabo consumindo de 80% a 100% de alimentação dos alimentos crus e vivos, porque a partir do momento que você começa a se aprofundar nessa alimentação, você começa a ficar desintoxicado, você fica melhor, mais disposto e você acaba automaticamente indo para esse caminho, querer consumir mais. Mas não sofra com antecipação, faça aquilo que você possa fazer dentro dos seus limites, dentro da sua rotina e dentro daquilo que você faz você se sentir bem. Pra mim, eu me sinto bem tendo uma alimentação de 80% a 100% crua e viva, mas pra você pode ser que não sirva isso pra você. E tá tudo bem, né? Não sofra por antecipação. E aos pouquinhos eu vou explicar pra vocês melhor. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Não esqueçam de curtir, claro, e gratidão!